Vamos. Continua aquele bate-papo sobre brincadeirinha assim. É, desse jeito que ele gosta. Então, Malu, aí no caso lá, quem foi que estava com você? Tô querendo tocar nesse assunto da Casa Cultura lá, galera que estava lá com você. Assim, foi um movimento que a cultura nunca foi enxergada e nem é enxergada da forma que é merecida, em Belford Roxo principalmente. A gente queria fazer cultura, a galera tinha que estar em Nova Iguaçu, até porque a emancipação de Belford Roxo. Pra cá, tá legal? Até porque a emancipação. Eu posso ficar aqui mesmo? Tá. Puxa o microfone pra você. Se eu virei já? Vou puxar pra você aqui. Olá, pessoal. Thelma Morena aqui, do Museu Vivo Multiarte, no podcast Vozes de Bel. E hoje a nossa entrevistada será Malu Freire. Que alegria. Essa cantora maravilhosa. Super Gêmeos ativar. Garotas Poderosas. Garotas Poderosas. Elas de Bel. Elas Lembra? de Bel, lembro. Lembra? Tem que Era- botar esse projeto pra frente. Isso, é você, Jussara e Valéria, né? A Val, né? Val, aí vem vários nomes, né? Aí a gente conversando, eu, Jussara, falei assim, Jussara, pô, tem a Val, tem a Thelma, tem tantas mulheres, elas de Bel, tantas vozes de Belford Roxo, que a gente, vamos fazer esse projeto, vamos inserir isso, né? Só que aí é aquela coisa, né? Tudo passa, a vida passa, a correria, e a gente não conseguiu botar pra frente. Vocês chegaram a fazer show ou não? Fizeram algum show? Não fizemos show nenhum, acredita? Mas o nome Elas de Bel é repercutido até hoje. Por incrível que pareça. Eu fiz um projeto, se eu não me engano, eu coloquei elas. Não, você, a Valéria e a Jussara, sim, Elas de Bel. Eu fiz alguma coisa, não me lembro, mas eu acho que teve alguma coisa já no tiveram passado. vários projetos. Eu convidei várias coisas, vocês para fazerem a apresentação. mas mediante assim, apresentada, a gente fechar mesmo, a gente Fazer pegar. um evento, né? Não rolou. Não sei por quê. Mas não rolou até hoje. Mas foi um nome vai muito acontecer, repercutido. A galera, tipo assim, quando você Elas de Bel, aí todo mundo chegou as Elas de Bel. E Elas de Bel, mas que incrível, E né? olha, interessante é que você, falando em Elas de Bel, e hoje aqui no Vozes de Bel, no estúdio da MB, né, TV, Estúdio massa, não muito é? legal isso aqui. Você que quer gravar aí o seu podcast, é aqui, hein, gente? Venha conhecer a MB. Você que quer gravar o podcast, quer também registrar a sua música, a MB é a Associação dos Músicos da Baixada. Esse é o lugar, tá? E se quiser também fazer o seu videoclipe, aqui também é o seu lugar. Então, venha fazer parte da família AMB. E continuando aqui, falando da Vozes, da Elas de Bel, né? Posso até pensar, já estou pensando em vocês três aqui cantando, né? Vamos convidar o Reinaldo a fazer aquele coral, Poxa, né? Vai ser uma coisa maravilhosa, né? Quem nunca teve a oportunidade de assistir a Malu, a Jussara, que a Jussara vai estar com a gente agora em agosto, e a Valéria cantando, olha, a Ju, tá perdendo. né, a Val são amigas assim de longa data, de coração, e assim, a Ju é a mãezona, né, de todos. E todo mundo que vem aqui fala na Jussara, né? Porque não tem como. A Ju, eu te amo, assim, do fundo da minha alma. Eu amo a família Gomes, eu amo vocês, entendeu? A Ju é uma mulher tão guerreira, é tão amiga, é tão parceira, e ela é tão guerreira. Ela já passou por tantas coisas, entendeu? Já foi tão... no dito popular, sacaneada, traída. E resiste Você até entendeu? hoje E na é uma música, né? resistência, é um furacão, é um... E onde ela chega, Só dá ela. E como ser humano, ela não consegue largar o amor ao próximo, ela não consegue deixar de ter isso. Tanto que a família dela, Flavinha, que é a minha amiga, que eu amo de paixão, reverbera isso, entendeu? Amor e respeito ao ser humano.
uma pessoa como a Jussara que passou por tantas coisas agora, estão passando por um momento de luto, né? Da Sarita que Deus recolheu, né? E mesmo assim, nesse luto, nessa tristeza dela, ela continua reverberando amor, ajuda, compaixão. A Jussara, Isso daí sem falar na questão musical, né? Que vários cantores e vários músicos, instrumentistas, né? Como diz o Reinaldo, né? Que a Jussara pagou as contas de muitas músicas aqui, de muita gente. Todos nós passamos pelas mãos de Jussara. Ah, é a mãezona de Belfort Roxo, né? E inspiração. Exatamente. Inspiração. Porque quando você via Jussara cantar, ia ver e ouvir Jussara cantar, se você não era cantora, você queria ser cantor, cara. Tu queria ter aquela presença de palco dela, tu queria soltar o gogó como ela, entendeu? Isso. Então ela tem o pezinho dela em tudo quanto é canto, assim, de nós cantores, principalmente, da Baixada de Belfort Roxo. Você se inspira na Jussara, no jeito dela de cantar, no caso, no repertório, apesar que as vozes são bem diferentes, bem estilo também, mas você se inspira na Ju? Eu, assim, não é... Eu sou até preocupada em responder essa pergunta, porque pode até parecer para um outro lado, entendeu? Uma questão de arrogância, e o que não é, tá? Eu não me inspiro em ninguém. Sim. Eu sou muito fã de, assim... É um polo para mim, é um norte. A Jussara é um norte, como várias outras pessoas é um norte. Mas eu não me permito a me inspirar em alguém, porque eu detesto ser imitadora. Você é autoral, né? Entendeu? Ser você. Eu sou eu, entendeu? Eu sou intérprete. Eu vou pegar, pode ser a sua música que você compôs, que você gravou, alguém compôs e você gravou, entendeu? Que seja sua, mas eu vou pegar e vou transpô-la para mim. Mas a inspiração que eu falo aqui, não só na questão musical, eu falo assim, na luta, né? A inspiração que eu digo com relação... depois que surgiu os karaokês, né? Teve dos anos 90, dos anos 2000 para cá, as bandas foram se retirando dos bares, né? Muitos bares que contratavam o artista deixaram de contratar para colocar máquina, para colocar karaokê, e assim aos poucos nós fomos ficando de lado, né? Eu senti muito isso na época que eu cantava na noite. E a inspiração que eu falo com relação a isso, a Jussara está aí, entende? A Jussara está aí cantando nos bares, a Jussara está aí cantando nas festas, e a inspiração que eu falo na questão também de você não desistir. Gente, os bares não chamam, não convidam. Você cantou muito, acho que foi ali no Farrua, em Heliópolis, né? Cheguei a ver você cantando nos bares ali. Hoje ali não tem mais música ao vivo. Não tem. Quer dizer, o único lugar que tem foi o lugar onde eu fiz, que é do meu irmão, meu amigo, que é o André, que é o dono da Come Pizza. Então, ele ia inaugurar uma Come Pizza ali na esquina, e ele falou assim, Malu, faz a casa para mim, levanta a casa para mim. E eu sempre tive aquela coisa assim, de não querer trabalhar no bairro, não fazer no bairro, para não evitar problemas, evitar fadigas, entendeu? E só que como o André, com o coração que ele tem, um amigo, o irmão que ele é, eu falei, poxa, André, então eu vou fazer a casa para você e levantar a casa. Vamos levantar a casa. Nisso que de levantar a casa foi, e não tinha, tipo assim, eu não conseguia sair de lá, eu tive que ficar fixo lá durante o tempo, porque eu não conseguia, não deixavam eu sair, entendeu? Isso é muito bom, porque automaticamente você, que era uma época onde não tinha música ao vivo ali, em Heliópolis, né? Foram uma das pioneiras, pioneiras, Baixo Heliópolis, né? Ali, comecei com a música ao vivo, né? Ali na praça. O André, né, com Come Pizza, foi o primeiro, foi o percussor dali da música ao vivo e perpetuou, graças a Deus, isso é muito bom, entendeu? E agora voltando na Jussara, cara, em relação, é uma inspiração total, e nesse ponto que eu falo, é inspiração total, porque não tem como você
ver o furacão Jussara, né, ser amiga desse furacão, admirar tanto a pessoa Jussara Gomes, e quando vê ela na luta aí, vencendo os demônios dela, os fantasmas dela, o psicológico dela, e vai cantar em algum lugar, não tem como você falar assim, eu vou desistir. Ah, eu não quero mais. Essa é a inspiração que eu Você perguntei. tá entendendo? Agora vamos voltando aqui. Eu queria que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Como é que você começou a sua trajetória como artista, né? Você vem de uma família onde seu pai é produtor cultural, né? Até hoje, Sim. faz grandes produções dentro de Belfor Roxo e é admirado por todos nós, né? Tem um carinho Graças a muito Deus. grande pelo Vicente, sabe disso. Eu sei. E aí eu queria saber como foi conviver, né, com a arte dentro da sua casa, como um produtor que recebia os artistas em casa e você crescer no meio desses artistas. Quando foi que você se viu assim uma artista? Não, eu quero isso para a minha vida, eu quero cantar, eu quero compor, eu quero interpretar. Como é que a Malu surgiu como artista em Belfor Roxo? Então, eu costumo dizer, né, que a arte vem desde o saco do meu pai, né, do espermatozoide do meu pai, já estava ali, né, e quando minha mãe soube que estava grávida, tal, meu pai fez uma carta para Deus, no qual ele fez essa carta e botou nessa carta pedindo todas as bênçãos de cultura, da arte, entendeu? Uma coisa linda, 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 linda. E pedindo para Deus. E Deus ouviu o meu pai, né? E assim, e não tem como eu e minha irmã, somos duas filhas, não tem como não ir para outro lado, por mais que não siga esse caminho, mas não tem como não ter isso entranhado dentro da gente. Minha irmã canta excelentemente bem. Minha irmã, ela é uma atriz maravilhosa, entendeu? É uma artista, ela produz velas aromáticas, sabonetes, uma artesã, maravilhosa. tipo, maravilhosa, de primeira linha. Então, não teve para onde fugir. Então, quando esses artistas frequentavam lá em casa, quando eu nasci, né, eu sou mais velha que minha irmã, sempre a casa rodeada, cheia de artistas, porque meu pai desde sempre, lá atrás, que Belfor Roxo não era emancipado, era Nova Iguaçu, então a cultura remanescência e a galera toda daqui de Belfor Roxo para poder fazer arte em Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu tinha o Teatro Arcádia, a galera mais, né, que já estava mais avançada culturalmente, já estava com passos largos, né, à frente de nós aqui em Belfor Roxo. Belfor Roxo com essa questão de Belfor Roxo é a cidade do Bang Bang, é a cidade o lugar da desova, né? Então a gente era muito mal visto, Belfor Roxo era muito mal visto e a galera tinha que sair daqui para poder fazer arte em outro lugar, né? E lá em casa, como meu pai como um grande repercussor da cultura e sempre foi produtor, né? Ele abraçava todo mundo. É Caxias, é Nova Iguaçu, é Belfor Roxo, é Nilópolis, todo mundo ia procurá-lo, porque o meu pai sempre foi o ser humano, o tipo de ser humano que, tipo assim, tem que comer e tal, segura mais um pouquinho aí, segura porque é o dinheiro que eu vou pegar e vou investir nesse artista. Entendeu? Ele fazia acontecer. Ele dava o jeito dele para fazer acontecer. Então, lá em casa era cheio. E diz, né, porque eu com 2, 3 anos de idade, assim, o pessoal diz que me ouviam cantar e falava, Vicentinho, ela vai chegar à idade, eu vou produzi-la. Aí eu me lembro nitidamente, acho que eu tinha 5 anos de idade, assim, eu não me lembro a idade certa, mas eu tinha 5 ou 6 anos de idade, foi uma peça que eles foram ensaiar, que essa peça todos ficavam nus, né, no Arcádia. E eu fui pro ensaio com meu pai, porque meu pai sempre me levou para tudo quanto é canto. Eu sempre gostei, sempre fiz questão de estar junto. E eu voltei do ensaio, voltamos para casa, e eu falando a peça toda. Olha só que legal. E dizendo a peça toda. Aí o pessoal fala assim, pô, Vicentinho, pelo amor de Deus, essa menina não tem para onde correr e para outro lado. Cantora, É isso atriz. aqui. É isso aqui. E
foi quando eu fui ver, eu estava já compondo ou fazendo poesia, aí já crescendo um pouco mais, aí eu já não me via sem um papel perto de mim, ou um lápis, porque eu sempre fui muito de escrever assim, de supetão. Você compõe até hoje, Malu? Componho. E as minhas Bacana. composições, elas sempre foram assim, muito de eu estar, ou eu posso estar dormindo, ou eu posso estar aqui, é um transe. Literalmente, tecnicamente, é um transe. Eu saio de mim, eu tenho que ter, eu pego qualquer coisa, escrevo e boto num lugar que eu esqueço, onde está, depois eu vou achar, vou ver, e depois vou ver ali, tipo, nem eu entendo a minha letra, porque eu vou mesmo, vou escrevendo bem, e quando vai ver, já foi, entendeu? E assim, acho isso muito legal, porque eu não tenho aquele compromisso, aquela cobrança comigo, de ficar assim, eu tenho que escrever, tenho que compor, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não, entendeu? É diferente de quando uma pessoa, um amigo te pede, como alguns amigos já pediram, compõe uma música para mim, escreve alguma coisa aí que eu quero gravar alguma coisa sua, aí você eu sou metida, eu quero um negócio ali, eu vou, Autodidata, entendeu? né? E vou. E eu já achando que sabia tocar violão, né, que eu me virava em tocar violão, o que eu fiz? Eu fui pra noite, para ganhar dinheiro. Falei assim, então vou ganhar dinheiro. Só que não deu muito certo, porque foram 3 vezes, três trabalhos só que eu consegui fazer sozinha. Desses 3 trabalhos, 2 vezes eu quebrei a mesa. Como assim, gente? Porque eu sou muito elétrica. No palco eu sou muito. E o violão era cabo. E os cabos, aquele banana, ele plugava, mas plugava com força. Entendeu? E eu tô com o violão, tá, não sei o que, esquecendo do microfone, tô indo pra galera, né? Então, a primeira, plá, vem Não a dá. mesa, vem a Ou mesa. você canta ou você toca, você não no consegue chão, fazer as não duas consigo. coisas. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu achei que tivesse quebrado a mesa, não quebrou, caiu, beleza. E a mesa não era minha. Aí na terceira noite de que eu cantando, pô, esqueci da vida, vou eu de novo. Aí pá, dessa vez eu quebrei. Eu falei, não. Falei, semana que vem, amanhã já começo já a procurar um violonista para me acompanhar, tal, porque eu fazia, sempre trabalhei com banda, né? Já fazia com banda antes de ir para a noite, encarar a noite sozinha. Então eu movimentando, quando eu fui ver, eu falei assim, não, tem que botar, se eu quero fazer a noite para poder ganhar dinheiro e viver da música, né, da musicalidade, eu vou precisar de alguém para me acompanhar. Então, aí comecei, graças a Deus a gente tem vários amigos, Verdade. entendeu? E lá, não vamos dizer quantos anos, né? Mas há décadas atrás era mais fácil, né? Essa coisa de cumplicidade de amigos, de artistas, de estar junto, né? De querer ajudar, de querer associar, né? Acoplar com a gente. E graças a Deus eu fui muito abençoada. E daí eu pude ficar mais solta. Mas começou para noite, acho que eu fui a primeira vez com 14 anos de idade. Eu tinha 14 anos. Aí você fala começou a cantar em banda, né? Quais foram as bandas que você participou, né? E como era a sua relação com os artistas nos anos 90, aquela galera que estava começando na época do reggae, Cabeça de Negro, não sei se você pegou essa parte, Sim. né? O Cabeça de Negro, o Lumiar, né? Que é o Cidade Negra, e o KMD5. Me fala um pouquinho dessa galera aqui de Belford Roxo, que veio trazendo, fortalecendo o reggae aqui na nossa cidade. Então, graças a Deus, os remanescentes, né? Eu tenho um prazer muito grande de dizer que nós convivemos, né, juntos, somos amigos, né, na época, então, quando se corria mais atrás, quando estava tudo começando assim, a reverberar, a gente estava mais juntos ainda, né? O Cabeça de Negro nossa, todos eles, Biguli, Joel, Diqueu, poxa, o Marruda que chegou depois, o Naná, que é o meu caranguejo, é meu diamante, toda essa galera, todos eles são
muito amigos, são artistas assim, o Matheus, que sem comentários, entendeu? O Gui, são todos Diqueu e amigos. Matheus estão na Europa, né? Estão na Europa. E assim, são todos amigos e a gente sempre se apoiou, né? A gente apoiava isso, todos os segmentos, porque, como eu disse, como eu sou filha de um produtor que sempre fez acontecer, então o meu papel sempre foi o quê? Te apoiar. Eu vou te apoiar. Você Eu vou assistia estar. o show dessa galera, acompanhou? Teve muitos Já bastidores? trabalhamos juntos, Ah, bacana. muita coisa. E como é que era? Muito. Como é que era estar? É justamente isso, entendeu? É justamente... Ah, sim. Ah. É, nosso diretor aqui está pedindo para falar sobre aquele show que você fez na Casa de Cultura com Então, aquela galera. Inclusive esse show da Casa de Cultura, os meus músicos, né, que são os meus diamantes, que eu falo que são os diamantes de Bel, é o Reinaldo Amâncio, Incrível, maravilhoso, nosso artista que abriu o podcast. entendeu? Né? Matheus Alcântara, Maravilhoso também, nosso amigo Rico Matheus. Farias, Sem palavras. gente, Saulo, Saulo, um grande produtor. e o Romualdo. Isso. O Não Saulo tem- produziu a música do Milagre das Águas, do filme que eu fiz. Nossa, Incrível, o um abraço aí, Saulinho, Saulo. Beijo para todos vocês. Vocês sabem que eu amo vocês, é porque eu tô olhando para cima por causa que tá aparecendo Da no imagem, vídeo. é. Então, assim, e sempre fui uma grande apoiadora, entendeu? O Cidade Negra hoje, antes era Lumiar. Quando começou, tá, não sei, com uma fita com Raiz Bernard, que é um grande amigo também nosso, com fita cassete. Meu pai, na época, tinha uma loja Nig Jeans Confecções, no Farrula. Nig? Nig Jeans Confecções, Gente. LTDA, no Farrula. Escreveu Isso em 80 e pouco, isso tem muito tempo. Então, assim, e o Farrula era a época do Jorginho, com as minhas só, né? Era o bang. Era, o negócio era quente aqui, meu Bar povo. da Sônia ali, Bar Brasil, Portugal, era um auê, né? Então, Rolava música ali, voz, assim, informal, né? Aquela coisa de pegar o violão, sentar na mesa. Não rolava, não? Não rolava. Ai. E assim, aí a banda Lumiar, na época, pegou os amigos, e tipo assim, os amigos para poder vender as fitas cassetes e dava pra gente poder vender, para poder ajudar, entendeu? Olha só. Isso foi muito A história aí, incrível. gente, do Cidade Negra aí, quem não sabe como começou, os bastidores. Isso vocês só têm aqui no podcast Voz de Bel, hein? Porque eles vêm contar aqui os bastidores, Muito legal. histórias que só eles têm. E agora a gente também. Muito legal. Entendeu? Então, assim, aí saímos vendendo as fitas, tal, para ajudar, e aquela alegria, aquele apoio, né? E todas as outras bandas, a gente tem, Thelma, nós temos tanta gente boa, Thelma. Nós temos tanta galera, assim, que continua na luta até hoje, tanta gente boa. Então, é por isso que o Museu Vivo Multiarte está aqui fazendo esse podcast. Porque a nossa missão, não vou cansar de dizer, que é eternizar a história da arte de Belfor Roxo e dos artistas de Belfor Roxo, para que não se perca. Quantas histórias, como você está falando, conheço você há quantos anos, eu não sabia dessas coisas que você está me dizendo, né? Como alguns artistas. Então, são histórias que estão com vocês. Então, o museu quer trazer essa história. Né? A nossa ideia é ter um site. Né? Estamos buscando recursos para poder manter um site, ter um site, para poder esse site ter a tua história, a do rei, a do Cidade, a do Cabeça de Negro, ter lá as fotos de vocês quando vocês começaram, a biografia, o telefone para quem quiser entrar em contato, fazer uma entrevista com vocês, ou até mesmo contratar para show, porque a ideia é a gente estar propagando a arte em Belfor Roxo. Isso é bom demais, porque quando você olha, foi sábado retrasado, se eu não me engano, teve o Belfor Reggae, né? Isso. O Belfor Reggae Eu estava lá. Você estava Estava lá. lá. Nós estávamos lá. Belfor Reggae é uma criação do meu pai, né? É uma criação e virou nossa, né? Porque o primeiro Belfor Reggae, o segundo, nós fizemos, né? Todo um movimento para que pudesse acontecer.
Aí você vê um artista que, assim, para mim, é um dos melhores compositores que nós temos na Baixada Fluminense, no Rio, no Brasil, quiçá do mundo, que é o Calbel. O Cal Eu é sou maravilhoso. apaixonada pelo Calbel. Tudo que ele compõe, eu quero gravar. Tipo assim, eu quero para mim, entendeu? E esse amigo, ele pegou o projeto, ele pegou e falou assim, pô, vou fazer, vai ter que acontecer. Vou lá, vou correr atrás. Ele não desiste. Fez, entendeu? Mas aí quando você olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, aí é a hora de você olhar para cima e falar assim, meu Deus, porque lá atrás nós éramos apoiadores. Sim. Aí hoje você vê um ser humano como o Calbel, um artista de primeira linha como ele, correndo atrás, junto, né, com uma produção, com uma galera boa que fizeram acontecer. Onde é que estavam os artistas? Onde é que estavam os artistas? Entendeu? Que Belfor Reggae lá atrás Apoiar, foi né? que deu a oportunidade para a maioria dos artistas que estão aí. Apoiamos. Uma Você vitrine. fala lá atrás, quando isso? Já aconteceu o Belfor Reggae quando? Primeiro Quando foi esse Belfor movimento? Reggae, se eu não me engano, tem 23 anos, 22 E anos. aconteceu ele aonde? Onde foi? O primeiro Belfor Reggae foi no Clube de Heliópolis também, né? Mas foi de uma magnitude, assim, Qual enorme. ano? Lembra? Não lembro, Thelma, eu sou muito ruim Acho que pra foi na época lembrar. que o reggae estava assim, no auge aqui em Belfor Roxo. Muita coisa, muita coisa. Mas o Belfor Reggae, às vezes eu fico me perguntando por que o nome Belfor Reggae, né? Porque é uma oportunidade para todos os tipos de banda. Cantou o evangélico, cantou o reggae, cantou o samba, entendeu? Cantou todos os segmentos É um Belfor musicais. Arte, né? É um Porque Belfor Arte. veio trazendo a música para se Entendeu? apresentar no Belfor Reggae. Exatamente. Trouxe o nome reggae, porque o reggae era muito forte e é até hoje. Ele é até em Belfor hoje, Roxo, né? Então foi uma forma de atrair os De artistas, atrair, acredito eu. e com exposições de artistas plásticos, entendeu? De quadros, essas coisas todas. Então foi tudo agregado. E foi de uma repercussão muito grande, como na época a gente teve também no Gueto, que é do João Matias, que é outro artista que eu, tipo assim, eu me rasgo inteira. Falo assim, João é meu irmão, é meu amor, entendeu? São tantos amados, são tantos amores. Só que a gente tem que entender, gente, de uma vez por todas, pelo amor de Deus, que se a gente não se unir, Isso. A união faz a força. não vai, entendeu? Não vai acontecer. Vai acontecer, mas não vai reverberar. Antes reverberava, porque éramos unidos. Tinha aquela vontade, entendeu? Não, se eu for, beleza, mas se eu não for, eu quero que você vá. Isso Entendeu? é importante. Porque eu sei que você vai me levar. Isso. Quem está lá em cima, puxar quem está embaixo. Você está entendendo? Eu sei que você vai me levar. Se eu não for, tá tudo bem, porque você vai me levar, nem que seja para ficar numa ponta, numa técnica, numa produção, numa direção. Eu vou junto e a minha hora vai chegar, mas é um puxando o outro. É inaceitável para mim, principalmente nós que somos tão apoiadores, sempre fomos tão apoiadores, de tirar do nosso bolso mesmo, entendeu? Para poder as coisas acontecerem. Poxa, ver a nossa galera, nossos amigos, chegarem e não dar mão para o outro. Chegarem lá no alto e não dar mão para o outro. Isso para mim é inaceitável. Thelma, é inaceitável. Você, então, me diz, na época que o KMD5 passou a ser o Negril, né? Chegou a fazer alguns shows e tal, e até o Cidade, né? Quando começou a acontecer em Belfor Roxo, você acha que eles poderiam ter puxado mais artistas, ter levado mais uma galera também para ter essa ascensão? Eu acho não, tenho certeza. 1.000.000% de certeza. Ter levado, como é que ter você puxado se mais sentiu quem na é que foi época? puxado? Eu não vi ninguém. Ninguém.
Ninguém. Você tá entendendo? Me perdoa os meus amigos pessoais, amo, mas, tipo... Você está falando que, eu tô que falando realmente eu tô aconteceu falando e de nós fatos, estamos aqui para entendeu? falar da história como ela é, nua e quem crua, me né? conhece sabe que a verdade é nua e Aqui crua, nua, né? exatamente, porque Exatamente. farinha pouca, meu pirão primeiro, Você tá entendendo? e Então, fica tipo complicado. assim, quem foi levado? Quem foi alavancado? Ninguém. Ninguém. Porque se eu tenho Cidade Negra, se eu tenho Rapa, se eu tenho Joana, se eu tenho o seu Jorge, se eu tenho o Negril, que teve uma oportunidade, mas aí teve um fato... A diversidade a acontece, diversidade, né? que foi a Lucy, com o acidente que ela faleceu, uma pessoa magnífica, entendeu? Maravilhosa. Né? Então, mas e os outros que alavancaram? E alavancaram de verdade, com força. Poxa, eu tenho toda a autonomia. Se eu tô aqui em cima para virar para produção, aonde eu vou fazer um show, se eu vou fazer um show no Metropolitan, antigo Metropolitan, fala assim, eu quero que a banda tal abra para mim. Se eu estou fazendo uma turnê, eu quero que essa banda me acompanhe, eu acompanho o Rapa para poder fazer essa turnê para abrir. Porque a galera também se conhecia, né? Um conhecia o trabalho do outro. Poxa, Então seria interessante. Por Thelma. exemplo, o Negril acho que chegou a abrir o Cidade, né? chegou a abrir, mas tipo, cara, chegou a abrir como se fosse um favor. Não é favor. Não é favor. É questão de amor, de respeito, de cumplicidade. Você está me entendendo? De companheirismo de quem companheirismo. veio desde o início com você, né? Desde o início, aí tu vê Negril, Dida, Severo. Poxa, tem ali o Donana, a família Donana, onde todo mundo ia para lá para poder... começou ali, né? Ensaiar, a galera da Pian. Como eu não vou alavancar? Como? Isso para mim é um absurdo. Por quê? Thelma, de coração, tá? E com todo o respeito que eu tenho a todo segmento e a todo mundo. Mas é tanta gente melhor que eu. E o meu medo, né? Tipo assim, acho que é um medo de eu botar uma banda ali e essa banda me engolir a minha banda. Você acredita que aconteceu mais ou menos por aí, Malu? Entendeu? Bom, só pode. Só pode. Porque, tipo assim, eu sei que você é tão bom, eu sei que essa galera é tão boa, que calma aí, pera lá. Conhece, né? Eu não vou, eu vou botar meu, como é que você diz? Eu vou botar meu paninho de molho, né? Minha viola no saco, porque senão vão me engolir, como é que eu fico? É o Cabeça de Negro, olha aquelas músicas, gente, incríveis. Cara, nossa. Não tem. O Matheus também compõe assim, que é de uma forma extraordinária, entendeu? E assim, as composições do Matheus são tão maravilhosas e são tão chiclete, tão boas, que teve um projeto do BXD e tal, aí nós fomos pro Oi Lab Futuro gravar, ganhamos não sei quantas horas para fazer umas gravações e tal, e tinham que ser músicas autorais, um estúdio magnífico, naquela coisa toda, e fomos alguns artistas para lá. Aí eu vou gravar minha música, beleza. Pô, na hora, eu olhando o Matheus ali, tal, não sei o que, aí veio Cabeça de Negro na minha cabeça. Olha que lindo. Quando eu fui perceber, eu misturei a minha música com a música do Matheus, do Cabeça. E eu ia travar ali, porque eu percebi que eu estava, tipo assim, eu estava cantando a música do Matheus, do Cabeça. Aí eu olhei assim, aí todo mundo, tá ficando muito legal, continua. Eu continuei, comecei a dançar. Bem ela, né? Como é que ela... Por isso que ela quebrou o cabo do violão, arrastando. Aí estávamos aí, a Priscila Gouveia, que o meu amor, te amo. Canta Priscila, muito, Laís, Priscila. Beijo para sua família. A Priscila é um ser humano incrível, uma parceira mesmo. E ela falando assim... Aí quando eu fui ver aquela Priscila
dançando, o Valnei dançando, o falecido Neco dançando. Eu falei assim, gente, deu certo. Ficou um swingueira, assim, extraordinária, latimaia, junto com reggae arrastado do Maranhão, Eita, entendeu? Um uma soul mistura music, gostosa. ficou uma mistura e todo mundo dançando no estúdio. Eu falei assim, caramba, como é que pode? Entendeu? Como é que essa musicalidade, como é que esse mundo atrai, se conecta, entendeu? Conecta, Vai se verdade. conectando. Aí eu vou ter medo. Se eu cheguei lá, eu vou ter essa ressalva. Meu filho, eu quero que você vá. Eu quero que você aconteça. Entendeu? Não esquece de mim, não. Entendeu? Não esquece de mim, não. Eu tô aqui, eu preciso também. Mas eu quero que você aconteça, que as coisas aconteçam, porque eu sei que eu vou ter um lugarzinho ali, entendeu? E o que as pessoas têm medo. Aí cria aquele clã que se torna uma Fecha, panela, né? Isso. entendeu? E você só tem acesso quando a casa abre para poder você ou de repente ter uma oportunidade de cantar alguma coisa ou de recitar alguma poesia, entendeu? A galera tem que entender que a panela já foi. Isso, Nós temos tinha que entender que os jovens rolar. estão aí, estão passos largos à nossa frente. A gente depende dessa ajuda. Isso. Entendeu? Você falando de panela e também de união, eu queria que você contasse aqui para mim uma história que você me disse já tem um tempinho, numa conversa informal, que vocês foram para a Casa de Cultura limpar, preparar. Como é que estava a Casa de Cultura na época? E que ano foi isso que vocês praticamente tomaram a Casa de Cultura para cuidar? Então, assim, o ano não lembro, né? Não lembro, acho que eu nem lembro o ano do meu aniversário. Mas, assim, o que aconteceu? Nós não tínhamos Casa da Cultura, de Cultura, né? Nós não éramos emancipados, então a gente ia fazer muita cultura, né? A galera, os primórdios, iam para Nova Iguaçu para poder fazer cultura. Veio a emancipação e nós continuamos sem Espaço para poder espaço para nada. apresentar, né? né? Fazer as coisas. E isso com várias coisas, assim, vários grupos de arte, artístico. Né? Meu pai com um grupo, junto com o falecido Paulo Silva, a falecida Janaína, e todo mundo tentando fazer arte. E junto com Severo Dida, com Dida Nascimento, aí, e sem lugar para poder apresentar arte, sem lugar para poder reverberar tudo que a galera da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, tinha para botar para fora. E começou a luta do espaço para poder fazer a Casa da Cultura, aí foram alguns abaixo-assinados, tal, e conseguiu-se fazer a Casa da Cultura, mas, tipo assim, tá aí. Tipo, É com vocês mesmo? Foi nesse nível? tá aí, mas sem uma peça de arte, sem uma limpeza. O teatro não é pronto até hoje. Entendeu? Falando no teatro, você compara esse movimento que vocês fizeram na época, né, que não tinha Casa de Cultura e teve que passar abaixo assinado e tudo. Você compara esse movimento com o mesmo movimento que o Fórum de Cultura teve quando depredaram, né, acho que foi ano passado, a Casa de Cultura, que nós, né, do Fórum, nos reunimos para poder fazer um mutirão, né, limpar, cuidar. Você compara esses Não. dois movimentos? E o Não. que tem de diferente? Tudo. Porque a Casa de Cultura, um lugar para ter oportunidade dos artistas de Belfor Roxo se apresentarem lá atrás, se a gente tivesse, eu acho que se a gente tivesse de comprar os tijolos, os cimentos, todo para montar, faríamos, entendeu? Tinha essa questão de querer, de fazer acontecer. Tá entendendo? Hoje tem a questão de que tem os remanescentes que ainda fazem acontecer, como nós estamos aqui, né? Mas tem os oportunistas. O que Outra mais classe. tem, entendeu? O que mais tem são os oportunistas. E os oportunistas, eles esperam estar prontos. Eles não vão botar a mão. Você está entendendo? Vai botar a mão eu, você, meu pai. Você está entendendo?
o Icaro e uma boa parte da galera aí. O Gil, né? E uma galera que nós temos. Mas de restante, muitos deles vão esperar. Tá pronto. Para poder botar a cara. E vão estar sempre botando a cara, porque tem aquele ditado incutido na cabeça. Quem não é visto, não é lembrado. Você acha, então, que hoje, né, com os editais, acho que desde 22 para cá, 21 para cá, começou a acontecer a Lei Paulo a Aldir Blanc, né, depois a Paulo Gustavo, e agora vem a PNAB e tudo mais. Você acha que hoje os artistas, eles, como você falou da questão dos oportunistas, né, eles hoje, com as leis de incentivo, eles fazem questão de fazer trabalho dentro de Belfor Roxo, porque muita gente fazia trabalho fora de Belfor Roxo, na cultura, até porque a gente também não tínhamos e não temos incentivo, né? Nem local para se apresentar, não tínhamos, né? Então, com as leis facilitou muito, né, a questão dos editais. Então, hoje os artistas querem se apresentar, estão lutando pela arte em Belfor Roxo, pela cultura, todo mundo briga, bate no peito, e que vamos, e que vamos, e que vamos, e vamos? Tá, qual artista que bate no peito, que faz arte, que trabalha, que corre atrás? Me diz aí. Ah, minha querida, aí você complica a situação, porque quando você fala do passado, né, que os artistas poderiam comprar, se vocês, né, naquela época, né, era propósito. Os artistas brigavam por uma cultura e faziam a cultura acontecer com o que tinha. Exato. Não é isso? Então, saía de Belfor Roxo, ia para Nova Iguaçu, e depois que emancipou, veio buscar espaço dentro de Belfor Roxo para se ter uma casa de cultura, para se ter um espaço para se apresentar, isso de dentro para fora. E não deixando de fazer em Belfor Roxo, só que não reverberava, porque não tinha como, não tinha espaço, entendeu? E o bang que era na época também o que prejudicava muito. Sim. Né? Mas o que acontece? Se você disser para mim hoje, quem nós temos que fica aqui, que luta, lógico que temos alguns, mas para chegar a falar assim, eu tenho que receber, eu tenho que isso, aquilo, porque que faça acontecer. Faz o quê? Oi? Aonde? Quando? Como? Onde você está que eu nunca vi você, rapaz? Você está entendendo? Nunca te vi, mas sempre te amei. É complicado esse nunca te vi, sempre te amei, você está né? me entendendo? Nunca te vi, mas sempre te amei. Como assim? Como é que isso funciona? Agora, com todo, e eu tenho que respeitar, lógico, se eu sou igual o Naná, eu chamo de Naná, o Reinaldo Amâncio, ele trabalha lá para baixo. Sim. Belfor Roxo. É de Belfor Roxo. Mas a gente sempre pode contar com ele tudo que a gente faça para poder um movimento cultural em Belfor Roxo. E ele está sempre disposto, né? Você está entendendo? Como é que eu vou pegar e não vou autorizar um recebimento de uma Aldir Blanc da vida, de um Paulo Gustavo, uma Pele da Vida para esse ser humano, Belfor Roxense? Cara, ele tem que receber. Não é porque ele não está fazendo nada, nenhum movimento cultural, nenhum tocando nenhum bar aqui, você está entendendo? Que ele não seja merecedor. Ele é peça fundamental. Aí você vê que a última lei, agora o último pagamento que teve, João Matias, Vicentinho Freire, não foram contemplados. Thelma Moreno. Hélio Assis, entendeu? Uma turma. Aí tu fica assim, cara, calma aí. Aí a desculpa é porque não está atualizado o seu cadastro, não está atualizado o seu portfólio. Aí eu respiro, aí a Malu Freire, né, Leoa, tem que respirar 1 milhão de vezes. Agora você desculpa cortar você, falando da questão das leis, né, e dos artistas que não foram contemplados. Você não acha, Malu, que nós, artistas, precisamos de sermos capacitados para ter
competir de igual forma em editais. Por que eu te falo isso? Porque quando saiu a PNAB não, a Aldir Blanc, eu, como costureira, né, artesã, eu não sabia que eu podia participar, eu não tinha essa noção. Poxa, Porém, eu sou cantora, né, mas na época eu não estava cantando. poxa. Né, eu tinha Thelma. parado, na época eu estava cantando com o Tássio, né, cantamos na noite bastante tempo, e aí com o falecimento do Tássio eu dei um tempo. Então não tinha nem portfólio. E aí eu não sabia, mas eu entrei na briga quando os artistas se reuniram para poder ir para frente da prefeitura para poder ser implantada a lei aqui. E eu nem sabia que eu podia participar. Ai, meu Aí Deus. quando me falaram sobre isso, os artistas estão se reunindo, vai ter isso, vai ter aquilo, eu procurei entrar no fórum, quem era responsável, me colocaram no fórum, participei com vocês e tudo nessa luta. E só depois que eu fiquei sabendo, comecei a estudar, né, também, e eu comecei a ver, eu falei, poxa, eu posso participar, né? E não só eu, como várias pessoas que nem sabiam que poderiam participar e outros que nem sabiam que existia essa lei. Então, por exemplo, os evangélicos, né, as pessoas que não estão, vamos dizer, como você fala da panela, né, as pessoas que não estão ligadas diretamente à Casa de Cultura, aos eventos culturais, eles nem sabem o que está acontecendo. Verdade. Né? Então, você acha que seria importante ter não só divulgação, mais divulgação sobre as leis, né, sobre a condição do artista, capacitação e mesmo, capacitação para que as pessoas consigam participar, porque às vezes o artista, eu costumo dizer, o artista ele é artista, ele precisa de um produtor, mas ele não sabe o que ele precisa. Sim. Entende? Ele não sabe e não aceita, ainda tem isso. Ele não sabe e ele não aceita que ele precisa de um produtor. Sim. E aí ele não se inscreve, e quando se inscreve não consegue pontuação. Então, por exemplo, no caso do Rei, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, não estou entrando em particular, Sim. mas no caso do Rei e de muitas pessoas, também foi questão de nem conhecer o edital. Muita gente nem leu o edital, foi se inscrevendo, porque existem regras, né? Sim. Então, essas regras precisam ser passadas. Precisa haver mais capacitação. Você Sim. você deixaria uma palavra aqui hoje, né, ao secretário de Cultura, né, atual, para que, apesar que isso já é uma proposta, né, ele trouxe no Donan, na última reunião que teve, de trazer capacitação para os artistas. Sim. Você acha que seria esse o caminho? Totalmente válido, tá? Mas a minha palavra aqui principalmente vai ser para os artistas, tá? De Belford Roxo, né? Mediante essas leis. O que acontece? Se nós artistas que fazemos, né? Que construímos obras, que a gente procura manter a cultura viva, ainda, né, esse segmento vivo, a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Né? Achar que, tipo assim, eu entrei para a igreja, me batizei, sou evangélico, que Deus vai mandar de paraquedas, porque Deus não manda de paraquedas nem chuva, filho. Você está entendendo? Para a chuva acontecer tem todo um processo. Você está entendendo? Sim. Então, nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos e temos que ser guerreiros. A gente tem que saber dos nossos direitos, os nossos limites, entendeu? E até onde a nossa mão alcança. Porque se eu sei dos meus direitos, os meus limites, aonde a minha mão alcança, eu vou desenvolver, eu vou evoluir. Eu vou chegar na Secretaria de Cultura e vou bater de igual para igual, porque eu estou entendendo, eu sei dos meus direitos, eu sei até onde eu vou, eu sei onde eu me encaixo. Você está me entendendo? Porque aí vai ser fácil eu cobrar da Secretaria de Cultura. Não somente do secretário, porque é uma secretaria. E se eu não entender que esse secretário, principalmente o secretário, não entender que ele tem que ter uma gestão, ele tem que ter uma administração boa acompanhando ele ali, também não vai funcionar. Mas eu só vou entender isso se eu quiser fazer. Cultura. Se eu não estiver sentado ali, se eu estiver sentado, né? Porque muitos deles nem dentro da Casa da Cultura ficam, né? Botam um representante. Se eu não entender, se eu não quiser, tipo assim, só ter o meu DAS ali e receber o meu dinheirinho,
todo mês, se eu entender que eu posso incutir a cultura, a educação, um outro nível de evolução para a galera de Belford Roxo, para essa galera que está vindo aí nova, as crianças, os adolescentes, os idosos que não tiveram oportunidade, mas que pode ser incutido ainda isso, que merecem, entendeu? Isso vai ficar difícil. Se eu sentar numa cadeira de secretaria e entender que eu só quero receber, vai ficar difícil. Então, secretários de cultura, que a sua gestão e você tem um bom apoio administrativo, que não seja igual, tipo assim, porque como é que eu, numa lei que é aprovada e que eu vou pagar a galera, e eu vou botar um grupo que não conhece os artistas de Belford Roxo, para poder ver esse aqui merece, esse aqui não merece, esse aqui merece. Como assim? Então, nessa questão aí, tem uma série de pontos, né? Inclusive, se você for pensar nos editais do Estado, os pareceristas não conhecem ninguém. Então, a questão não é conhecer o artista, é conhecer o projeto. Ele vai estudar o projeto, exatamente. Independente. Eu sou até a favor que não conheça mesmo. Eu sou a favor. Por quê? Porque quando você conhece, você pode favoritar. E quando você não conhece, você vai favoritar o melhor projeto. Mas no sentido de conhecer o artista, é justamente o projeto. Se você vê assim, está lá Malu Freire. Malu Freire é produtora, é intérprete, é compositora, é artista, vem do teatro, vem do cinema, entendeu? Então, aí vai acontecer o quê? E é dona do sarau de Cheiro de Flor, que é um sarau que foi muito repercutido, vai entender, vai ler aquilo ali e vai saber os fundamentos daquilo ali, a veracidade daquela situação. Tem que conhecer o artista. Não é conhecer eu conhecer uma morena, ela vai receber porque... Não, é conhecer pelo teu trabalho, se você faz. Sim. Você está entendendo? Esse conhecimento é válido, porque... Mas para isso eu tenho que ter um apoio. Até uma morena, ela faz isso, a Malu faz isso. Não, essa pessoa trabalha. Mas eu tenho que ter ali, entendeu? tipo assim, uma pessoa, um representante nosso, bom, honesto, bom, conhecedor, entendeu? Que esteja ali dando o suporte. Não, olha só, está aqui. Realmente faz. Realmente trabalha. Você está me entendendo? Realmente corre atrás. Realmente faz cultura. Né? Então, Isso. eu acho totalmente... E a capacitação eu acho totalmente válida. Entendeu? Acho que está... Sim. Eu acho super necessário, mas o nosso secretário, inclusive, como eu falei na última reunião feita com o Fórum de Cultura, aqui no Donana, ele trouxe a questão, né, de estar trazendo capacitação para Belford Roxo. Bom, agora nós já vamos para nossas considerações finais, e eu queria que você dissesse qual a mensagem que você deixa para os artistas que estão começando agora, né, que tem a pretensão de cantar na noite, como você já cantou e canta, né, uma palavra para esses artistas. Mas antes de você dizer essas considerações, eu quero agradecer o apoio da MB, né, que está aqui nos filmando, trazendo esse podcast, né, que é a Associação dos Músicos da Baixada, e também da PNL Instrumentos Musicais, que é em Duque de Caxias, que apoia o podcast. Tá? Os Amigos Net, que também apoia, a Tearte Produções, né? A Tearte Moda Sustentável, tá bom? Que apoia o projeto do Museu Vivo Multiarte. Quero agradecer os grupos de cultura que se inscreveram hoje no nosso canal, né? A pedido. Nós precisávamos de 50 pessoas, estamos começando, gente. O nosso canal é novo. E aí os grupos de cultura se inscreveram, os artistas, muito obrigado. A Remus também. A Remus, eu quero pedir que vocês se inscrevam, quem ainda não se inscreveu. E tem um sininho, tem que tocar lá naquele sininho para receber as notificações. Tá? Compartilhem, quem não compartilhou, para aumentar a nossa família lá do podcast Vozes de Bel. Os amigos da Remus, do Fórum de Pontos e Pontões, todos que se inscreveram no nosso canal hoje, tá bom? E agora suas considerações finais. As minhas considerações chamam até
justamente isso, de falar de amor, entendeu? Falar de respeito, porque eu acredito assim, eu acredito no evangelho de um Jesus Cristo extraordinário, no evangelho que é sobrenatural. Então, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele abraçava a prostituta, ele abraçava o mendigo, ele abraçava e amava, ele não fazia acepção de pessoas. Tá entendendo? Então, eu acredito nesse amor, nesse respeito. Tá? E para que a gente possa realmente apoiar. Porque a gente tem tanta gente boa que o POD é que ficou, por um lado, foi mais um lado mais administrativo do que até falar, né, de histórias, você, né? E graças a Deus por isso. Mas eu não posso deixar de falar dos artistas que nós temos, como o meu sabiá, que é o Vitor Afonso, que para mim é como se fosse um filho. Eu olho para esse garoto, ouço ele cantar, falo assim, meu Deus. Voz incrível. Entendeu? Eu fico, muito do Vitor. né? Abraço, Vitor. E assim, e todos, o Calbel, é tanta gente que você fica, como não apoiar? Se eu vou fazer um show, se eu tenho oportunidade, como não, né? Prestigiar. Né? Esse é um problema aqui, né, em Belfor Roxo. A gente faz o nosso... Oi. Um abraço, Vitor. Te amo, beijo. Eu amo. Ele falou para poder... E diga que amo imensamente. Eu amo. Eu te amo como um filho. Dá até vontade de chorar. Seu Matias também assistindo. Obrigado, seu Matias. Aí. Beijo, outro que eu amo também. Oi, Rei. Naná, te amo. O Flávio Caldeira, estou amando o podcast. Valeu, Flávio. Obrigada. Sandra também. Sandra, obrigada, um beijo. gente. Gratidão, verdade. irmão. Tu é meu diamante. Amo, meu João. Eu peço ele em casamento toda vez que eu vejo ele. Aí eu peço ele em casamento musical, né? Sim. Porque eu amo meu esposo, ó. Te amo. Aí ele tá aqui. Tá aqui, tá mas gravando. Ele me conhece. Ele fala assim. E ele fala assim: essa sua mania de quando não é você, são eles. Eu o quê, amor? Te jogam para o alto, te faz de marionete, te abraçam, te rodam, rodopia. Eu falei assim, mas essa sou eu. Não adianta. Não adianta que essa sou eu. E ela passou o podcast todo falando dos outros, né, gente? Né? O tempo todo, né? Então, vamos ver aqui uma musiquinha. Não precisa de chorar. Tem uns minutinhos então, para você fazer uma capela. Só esses 2 minutos vai ser uma coisa rápida. Lembrando muito do falecido Neco Trindade, do Tássio Farias, amor da minha vida, todos entendeu? Eliside Ramos Filho, que é o falecido Cizinho, o falecido Paulinho, falecido Anquito, que é um ator, né, da Rede Globo, comediante, que fez ali com o Grande Otelo, com todo mundo, que morava em Belfor Roxo, que foi amigo da família. Joana, que saiu de Belfor Roxo, tipo assim... Deu as costas como resposta, nunca mais apareceu e nunca nem quis mais saber nem de ninguém da Baixada. Não sei se está certa, mas amém também, mas são todos artistas nossos. E eu vou fazer uma capela aqui de uma música que o Tássio fez para mim. Uau. Beleza? Beleza. Que é uma música assim que é apaixonante, que é assim: eu bem sei, não fale agora, não, suas palavras são como fel e fogo, também sei que no seu coração suas palavras em vão são moradia. Não. Pessoal, vocês que ficaram aqui ao vivo, nos acompanhando, muito obrigada. É muito importante esse acompanhamento de vocês. E nós aguardamos no próximo podcast. Será com o Sum, percussionista, que vai estar aqui conosco. Um grande abraço aí, o pessoal do grupo. E até a próxima. Um abraço, obrigado. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, Deus gente. abençoe a vida de Tchau. cada um de vocês, com muita prosperidade, muita saúde, muito respeito, muito amor. Que o Espírito Santo se faça presente na vida e no lar de cada um de nós. Amém. Beijo. Obrigada. Até mais.